As 7 dores da alma, que revelam que você é o escolhido por Deus. Napoleon Hill. Você já se sentiu preso em uma vida que não escolheu? Sente uma inquietação dentro de si, como se algo extraordinário estivesse sempre à espreita, esperando para ser descoberto? Essa é a essência da jornada de Leonardo, um homem comum, mas que pulsa com a força de um destino grandioso. Desde sua infância, ele carregava uma sensação estranha no coração e na mente. Um desejo ardente de transformação que se misturava a um mar de dúvidas e inseguranças. Nessa busca, Leonardo se isolava em seu quarto modesto, um espaço simples, mas repleto de silêncio e introspecção, onde suas angústias e esperanças se tornavam testemunhas de sua jornada interna. Durante longas horas, ele se entregava à reflexão, permitindo que a conexão com sua força interior emergisse. Era ali que ele começava a reconhecer a existência de uma centelha divina, que, mesmo diante das limitações da vida, pulsava com vitalidade, pronta para ser despertada. Ao longo do tempo, Leonardo percebeu o poder transformador do pensamento e a importância de cultivar uma fé ativa, aquela que anda de mãos dadas com a disciplina. Não se tratava apenas de acreditar, era agir, confrontar seus medos e decidir romper as barreiras que o aprisionavam. A transformação não era um destino, mas um caminho feito de escolhas contínuas e de um espírito indomável. Ei, antes de continuarmos essa jornada de transformação, preciso te fazer um pedido muito importante. Muita gente tem me contado que o YouTube simplesmente tirou a inscrição delas aqui no canal, sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha aí no botão vermelho e confere se você ainda está inscrito, tá bom? Não quero que você perca nenhum episódio, nenhuma sacada de mentalidade, nenhuma palavra de poder que pode mudar completamente a sua vida. E já que você está aqui, deixa aquele like poderoso, porque isso ajuda muito esse canal a alcançar mais mentes que também querem prosperar. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde essa energia positiva está chegando. Sua participação é muito importante. Vamos juntos nessa caminhada rumo ao sucesso. As barreiras que Leonardo enfrentava eram reais. Medo do fracasso, pressões sociais, procrastinação e um ambiente que muitas vezes parecia sufocante. Muitos de nós já sentimos essa mesma dor. A sensação de que os dias passam, mas os sonhos permanecem distantes. Entretanto, Leonardo começou a enxergar essas dores não como obstáculos, mas como sinais de que ele estava destinado a algo maior. Cada frustração, cada lágrima, se tornou um degrau em sua escada rumo ao autoconhecimento e à autocapacitação. Ele começou a entender que sua mente era uma ferramenta poderosa. O ato de pensar com intenção e clareza começou a transformar sua realidade. A mudança não era mais uma miragem, mas uma jornada contínua de crescimento e autodescoberta. Ao longo dessa caminhada, ele forjou uma crença inabalável de que era escolhido para uma missão maior. Uma missão que transcendia suas dores e os desafios que enfrentava. A sua jornada estava apenas começando. A cada passo dado, uma nova luz brilhava em seu caminho. Leonardo não tinha todas as respostas,
mas sabia que cada escolha que fazia e cada decisão que tomava o levava mais perto da vida que sempre desejou. Ele percebeu que o primeiro passo havia sido dado, mas, como todos nós sabemos, o verdadeiro teste estava por vir. A transformação não era um ato isolado, mas um compromisso diário. Portanto, enquanto você acompanha a história de Leonardo, permita-se também despertar para o seu poder interior. Essa mensagem é apenas o primeiro passo de uma reprogramação poderosa rumo à vida dos seus sonhos. A jornada não termina aqui. Ela apenas começou. Prepare-se para decisões firmes, fé racional, hábitos de sucesso e ações intencionais rumo à abundância. Você é o autor da sua história e hoje a caneta está em sua mão. O que você vai escrever a partir de agora? As primeiras luzes da manhã chegavam, iluminando os cantos do quarto de Leonardo. Ele se sentou na beira da cama, sentindo o pulsar de um coração que clamava por mudança. E naquele momento de quietude, uma onda avassaladora de clareza irrompeu em sua mente. Era como se uma névoa espessa tivesse se dissipado, revelando um novo caminho. Um caminho que havia estado ali o tempo todo, mas que ele nunca tinha tido coragem de observar. E se, ele pensou, tudo o que eu buscava fora uma afirmação do que já existe dentro de mim, uma verdade brutal o atingiu em cheio. A resposta nunca estivera nas circunstâncias ao redor, mas sim na sua capacidade de se ver como merecedor de vitória, de amor, de transformação. Ele lembrava-se agora de episódios passados, momentos em que a insegurança lhe fez desviar, mas também momentos em que resistiu e lutou. Esses momentos de dor não eram barreiras, mas sim os mestres que moldaram sua força. Então, a ficha caiu. O medo não era um inimigo, mas um indicativo de que estava se aproximando da sua verdadeira essência. Ele se deu conta de que cada passo em direção ao seu sonho era uma dança com o desconhecido, mas também uma celebração da sua coragem. A sincronicidade não era meramente sorte, era uma resposta ao chamado da sua alma. Leonardo sorriu para si mesmo, sentindo a energia vibrar nos seus poros. Algo profundo dentro dele acordou. E naquele despertar, não havia mais dúvidas, apenas uma certeza. Ele era de fato o autor dessa nova história. A caneta estava em sua mão, mas a tinta agora fluía com paixão e propósito. E você? Está pronto para quebrar suas próprias correntes? O que dentro de você precisa ser libertado? O caminho à frente se abre, convidando você a escrever uma nova narrativa. O que você vai decidir agora? E naquele instante, enquanto os raios do sol começavam a atravessar a janela, Leonardo sentiu uma onda de clareza como nunca antes. Uma brisa suave parecia soprar em sua mente, trazendo à tona uma memória adormecida. Ele se lembrou de um momento da infância, quando, diante de um espelho, fazia caretas e se imaginava em palcos, realizando grandes feitos, fazendo o público vibrar, como se cada risada ecoasse sua essência mais pura. A verdade brutal veio como um relâmpago.
Aquele menino ainda existia dentro dele, esperando ser resgatado. Eu sempre fui o artista da minha própria vida, pensou. O que o fez perder-se em meio às obrigações e expectativas? O que o impediu de ouvir a alegria pulsar dentro de si? E se para transformar tudo ao seu redor, fosse preciso relembrar a coragem daquela criança? Revelou-se a chave, a autenticidade. A autenticidade não se trata apenas de ser verdadeiro com os outros, mas sobre ser verdadeiro consigo mesmo, sobre exercer o direito de sonhar sem limitações. Sentiu a energia vibrar nas suas veias, enquanto os medos, que antes pareciam tão opressivos, agora se mostravam como meras sombras diante da luz da sua essência. Uma sincronicidade poderosa aconteceu. As peças começam a se encaixar. O medo de fracassar se dissipou, e mesmo a atenção dos outros já não importava. A sua vida, suas escolhas, eram um espetáculo único, e ele era o protagonista. Ele fechou os olhos, respirou fundo e se perguntou: e se eu não deixar mais essas vozes do passado me definirem? O universo estava conspirando a seu favor, e uma profunda conexão com sua verdadeira missão se iluminava. A saída do ciclo que o aprisionava estava cada vez mais clara. E agora, sim, a vida pulsava, prometendo despertar algo inimaginável. Por que não ousar reescrever a sua história? O que você sente que precisa ser resgatado dentro de você? As respostas estão nas suas mãos e as possibilidades são infinitas. Você é o autor dessa narrativa em construção. Que páginas novas você irá escrever hoje? E naquele instante de epifania, a luz dentro de Leonardo brilhou com uma intensidade que ele nunca havia experimentado. Era como se todas as sombras que até então pairavam sobre ele fossem levantadas de um só golpe. Uma verdade pulsante despontou em sua mente. Eu nunca estive perdido, apenas adormecido. Ele percebeu que cada erro, cada passo em falso e cada dúvida o moldaram para este momento crucial. A vida não tinha sido um fardo, mas uma preparação. Cada dor, cada lágrima, era um traço na tapeçaria da sua jornada. Leonardo fechou os olhos e deixou a onda de clareza preencher seu ser. E se eu estivesse esperando a permissão de alguém que nunca virá? E se a única coisa que me impedia de avançar era a crença de que não sou suficiente? A resposta ecoou dentro dele, ressoando como um grito liberador. Ele não precisava de validação externa. O poder sempre existiu em seus braços, em seu coração. Era hora de reviver o sonho daquele menino que via o mundo como um palco, onde ele podia se expressar livremente, sem medo. O medo do fracasso se dissolveu, como fumaça ao vento, e uma nova visão despontou. A missão de sua vida não estava atrelada a conquistas materiais, mas na liberdade de ser quem realmente era. Ele sorriu, não por segurança, mas por um impulso genuíno de descobrir e explorar. Dentro de si, a certeza fervilhava. Hoje eu libero o que não me serve mais. E você, o que precisa ser libertado? O que está esperando para despertar? As respostas estão dentro de você.
pulsando e clamando para serem ouvidas. O universo aguarda sua decisão, e a chave para a transformação nunca esteve tão próxima. O que você escolherá agora? E naquele momento de autoaceitação, uma verdade chocante irrompeu na mente de Leonardo. Ele respirou fundo e a voz suave da sua intuição ecoou. E se a sua vida não é um fardo, mas uma obra-prima em construção? A ideia de ser um artista da própria jornada deixou de ser um mero desejo. Tornou-se um grito interno. Acordou para o fato de que ele sempre teve o pincel em mãos, mas foi o medo que coloriu suas telas de cinza. Ele olhou para trás e viu os medos que o paralisavam, e percebeu que cada um deles era apenas uma sombra do que poderia ser. E se eu sempre estive no controle? E se o que eu buscava lá fora era na verdade um reflexo do que eu não havia reconhecido dentro de mim? O impacto dessa revelação cortou sua respiração. Era hora de falar com a criança que ainda habitava seu ser. Aquele certo e audacioso artista, cheio de fé e sonhos, que ousava imaginar o impossível. A dor que ele tanto temia, cada lágrima e cada frustração, não eram correntes, eram ferramentas de liberação, desenhando um caminho que o conduzia à sua verdadeira essência. O que mais está esperando para ser descoberto dentro de mim? Ele se questionou, sentindo uma onda de calor percorrer o corpo. A vida estava sussurrando uma nova canção, e a melodia o chamava a avançar, a arriscar. O universo não estava apenas observando. Na verdade, ele estava colaborando. Mas a pergunta permanecia: e se a única coisa que me separa do extraordinário sou eu mesmo? Enquanto a luz do dia se intensificava, uma nova chama se acendeu dentro dele. Leonardo percebeu que a escolha era sua. O que ele escreveria na próxima página de sua história? A caneta estava em suas mãos e, pela primeira vez, ele sentiu a adrenalina da possibilidade. As expectativas eram vastas e o chamado ressoava forte. Como posso transformar o que sinto agora em ação? E naquele momento de reflexão profunda, uma fagulha acendeu dentro de Leonardo. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se a própria essência do universo estivesse sussurrando. E se tudo o que você teme já foi superado por alguém? E se você é a resposta que está buscando? A ideia de se sentir sufocado pelas expectativas externas se desfez como uma nuvem espessa diante do sol. Ele olhou para si mesmo no espelho e, pela primeira vez, viu além das cicatrizes. Cada erro, cada fracasso, agora parecia uma sequência perfeita que o levou até ali. Você não é definido pelo passado, mas pelas escolhas do agora, gritou sua mente. Uma clareza brutal irrompeu. Toda a dor que você sentiu te trouxe aqui. Cada noite sem dormir, cada lágrima derramada, tudo serviu para moldar um novo você. A noção de que precisava de permissão para brilhar se esvaiu, deixando espaço para um entendimento profundo. A habilidade de criar sua realidade sempre esteve ali, escondida sob camadas de dúvida e medo. O que se interpõe entre você e seus sonhos não é a vida, mas a sua percepção dela. Leonardo sorriu. Ao invés de lutar contra as sombras, ele poderia dançar com elas. O medo não é um inimigo.
é um guia. Ele fechou os olhos e deixou a energia pulsar, como se cada célula do seu corpo estivesse despertando. O que mais está esperando para ser descoberto dentro de mim? Pensou com fervor. E agora ele se perguntava: e se a verdadeira aventura apenas começasse a partir desse instante? O que ele estava pronto para explorar e criar? A dúvida fervilhava em seu peito, uma semente de curiosidade plantada pela vida. O que você fará com essa nova liberdade? A caneta seguia firme em sua mão, mas a história ainda estava em aberto. E naquele instante, enquanto a luz do dia se intensificava, algo dentro de Leonardo fez clique. Ele viu, pela primeira vez, que o medo não era um abismo, mas uma ponte, uma conexão com sua essência mais profunda. E se tudo que eu temia era, na verdade, o meu maior aliado? Ele refletiu, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. A sua mente, antes confusa, agora estava clara como um cristal. Ele começou a perceber que não estava apenas lutando contra os desafios. Ele estava dançando com eles. Cada obstáculo era uma lição. Cada dor, uma força oculta, aguardando ser revelada. O que antes parecia ser algo externo, agora revelava-se como parte de seu próprio ser. E se eu sempre fui suficiente? E se o que me faltava era simplesmente ter coragem de me reconhecer? Nesse momento, uma visão intensa invadiu sua mente. Ele viu o menino que um dia foi, radiante e cheio de sonhos, e sentiu as correntes das expectativas e medos se desvanecerem. As vozes que o limitaram eram ecos do passado, não a verdade de quem ele realmente era. E se eu tiver estado tão focado em agradar os outros que esqueci de ser eu mesmo? A revelação surgiu como um raio. A verdadeira luta não era contra o mundo lá fora, mas contra o que existia dentro dele. A dúvida que precisava ser despedaçada. A energia dentro dele crescia, pulsando com uma nova força. O que mais está esperando para ser descoberto? Ele se questionou, com um sorriso de quem acabara de encontrar um tesouro escondido. A vida que almejava não era um sonho distante. Era uma escolha, um ato de coragem que se renovava a cada momento. Então, ele se colocou um novo desafio. E agora, o que você vai fazer com essa clareza? O que você irá criar? Porque a verdade é que a caneta sempre esteve em sua mão. E o palco da vida nunca esteve tão iluminado. O que você vai escrever hoje? E naquele segundo de epifania, uma onda de consciência varreu Leonardo como um maremoto, clareando todos os pontos confusos que antes pareciam tão intransponíveis. Ele sentiu como se um véu tivesse sido rasgado, revelando a pura verdade. Ele sempre teve o poder, mas nunca havia escolhido exercê-lo. O que se interpunha entre ele e os seus sonhos nunca foram as limitações externas, mas sim aquelas crenças invisíveis, criadas por anos de dúvidas e inseguranças. Ele se lembrou de situações em que hesitou, de oportunidades que se esquivaram, e percebeu: e se cada vez que eu permiti que o medo falasse mais alto, eu tivesse escolhido seguir adiante? Ignorei o chamado da minha própria alma? Cada vez que reprimiu essa voz interior, ele sufocava a sua verdadeira essência. A cada escolha feita pelos outros, ele se afastava dessa luz que ardia dentro dele,
A revelação foi brutal. A única coisa que precisava mudar estava dentro dele e não fora. Leonardo sentiu o coração acelerar ao perceber que a liberdade não era apenas uma miragem, mas uma decisão a cada instante. E se ele dissesse sim, mesmo que o medo persistisse? E se cada passo em direção ao desconhecido fosse, na verdade, um salto para a descoberta de quem realmente era? Ele começou a ver a vida como uma dança vibrante, onde os passos não precisam ser perfeitos, mas sinceros. As possibilidades se ampliavam diante dele. E agora, ele se questionou. A pergunta pairava no ar como um convite. Era hora de se libertar, abrir os braços e abraçar o que vem a seguir. O que mais estava armazenado nessa tapeçaria de suas experiências? O que ele ainda não havia descoberto sobre si mesmo? O universo estava murmurando segredos e a chave estava em suas mãos. O caminho à frente pulava com oportunidades, e Leonardo sabia que os próximos passos não precisavam ser claros ou definidos. Bastava que fossem autênticos. A caneta estava em sua mão, e cada dia era uma página em branco, pronta para ser preenchida com aspirações, medos e, acima de tudo, coragem. Afinal, o que ele escolheria escrever agora? Essa era a verdadeira pergunta, e o universo aguardava ansiosamente sua resposta. E naquele momento, enquanto a luz da manhã iluminava seu ser, Leonardo sentiu uma onda de transformação. Era como se, pela primeira vez, a névoa que envolvia sua mente se dissipasse completamente. Ele percebeu que cada desafio enfrentado não era um fardo, mas uma série de lições essenciais. E nesse instante, uma revelação brutal tomou conta dele. E se eu realmente nunca falhei? E se cada erro que considerei uma derrota não passasse de uma parte do meu aprendizado? Ele se viu mergulhado em memórias de sua infância. Momentos em que a curiosidade fervilhava, quando ele olhava para o céu e sonhava alto. O que aconteceu com aquele menino? Com a alma sonhadora que ousava acreditar em tudo? Naquele vislumbre, a verdade se revelou. Todos os muros que começara a erguer eram construtos de sua própria mente, defesas contra um mundo que ele agora percebia como uma tela em branco, esperando por suas cores. Uma emoção avassaladora o envolveu. A inquietação que sentia não era um sinal de fraqueza, mas de um espírito que clamava por liberdade. Ele entendeu que, ao permitir que o medo e as limitações ditassem seus passos, estava aprisionando a luz que sempre carregou dentro de si. Agora, mais do que nunca, Leonardo sabia: o amor e a liberdade que ele tanto buscava estavam ao seu alcance. E se a única coisa que me separa do extraordinário sou eu mesmo, pensou, enquanto a energia pulsava em seu interior como um sol indomável pronto para brilhar. Era hora de agir. As perguntas começavam a surgir como sementes de um futuro promissor. O que mais está esperando para ser descoberto? O que você sente que precisa ser libertado? O que você decidirá fazer hoje? A caneta seguia firme em sua mão e as páginas do destino estavam em branco. E assim, no eco fresco de suas descobertas, ele se permitiu sonhar novamente.
A cada escolha, a liberdade se tornava mais palpável. Ele não tinha todas as respostas, mas agora sabe que o caminho à frente estava se abrindo. Vibrante, pleno de possibilidades. É hora de seguir sem medo. O que você escreverá a seguir? Você chegou até aqui. Você abriu um portal dentro de si e agora precisa fazer algo extraordinário com isso. A jornada de Leonardo é a sua, e cada passo que ele deu é um convite para que você também se levante e abrace a sua verdade. Ao olhar para a sua vida, pergunte-se: o que estou esperando para agir? A cada dia é uma nova oportunidade, e agora você possui a clareza e a força necessárias para romper suas correntes. Liberte-se para viver plenamente, para ser o protagonista da sua história. Não deixe que o medo e as dúvidas definam seu destino. Você descobriu que o que há de mais precioso já está dentro de você, o poder de se transformar. Mas atenção, este não é o fim, é apenas o começo de uma nova era na sua vida. Hoje é o dia de tomar a decisão de continuar essa jornada, sem olhar para trás. Venha, faça parte desta comunidade vibrante de buscadores que estão prontos para vencer. Se inscreva imediatamente no canal para não perder os próximos capítulos de transformação mental e emocional que podem mudar tudo para você. Esmague o botão de like agora e mostre ao universo que você está decidido a reprogramar sua vida. Não guarde suas descobertas só para você. Inunde a seção de comentários com suas decisões e compromissos com o novo eu. E se você conhece alguém que ainda está preso, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 pessoas que precisam desse despertar. Agora é a sua hora. A caneta está em suas mãos. O que você vai escrever a seguir?